Olá pessoal, hoje na nossa aula de inteligência artificial nós vamos estudar alguns conceitos básicos sobre os algoritmos genéticos. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o tema, apresentando alguns conceitos básicos sobre genética. Em seguida eu vou apresentar os algoritmos genéticos e como que funciona a lógica deles. E em seguida eu mostro para vocês um exemplo de aplicação e por fim a gente faz uma análise. Os algoritmos genéticos eles têm inspiração na teoria da evolução das espécies do Charles Darwin e consequentemente na genética. Mas na prática eles são algoritmos probabilísticos, baseados no princípio da sobrevivência dos mais aptos, que é basicamente o princípio da seleção natural. Para quem não se lembra, o Charles Darwin, que é esse senhor aqui dessa foto, ele andou viajando e visitando diversos países no mundo, enquanto ele estava escrevendo o livro dele que deu origem à teoria das espécies. Numa ilha, num arquipélago de ilhas, ele chegou a visitar certas ilhas e viu que cada ilha tinha uma espécie de pássaro diferente, que tinha algumas características diferentes. Então, essa espécie de pássaro são os tentilhões, tá? Que são essa imagem que a gente pode ver aqui. E ele verificou que, de acordo com a ilha em que eles viviam, onde tinha uma disponibilidade de alimento diferente, consequentemente, esses pássaros, os tentilhões, eles desenvolveram um tipo de bico diferente. Por exemplo, o animal, esse pássaro aqui da imagem 1, ele tinha um bico maior, mais resistente, porque na ilha onde ele vivia, ele tinha que quebrar sementes, nozes, então o tipo de alimentação era diferente do pássaro número 4 aqui, que também era um tentilhão, mas vivia numa ilha onde o tipo de alimento que ele encontrava era basicamente insetos bem pequenininhos, então ele desenvolveu um bico bem pequenininho onde ele pudesse comer esse tipo de inseto. Tá? E o que acontece? Os indivíduos em um ecossistema desse tipo, eles competem entre si por recursos limitados. E por meio da seleção natural, o que vai acontecer? Os mais aptos vão sobreviver. No caso aqui desses pássaros, os mais aptos são aqueles que têm o bico mais adaptado para comer um certo tipo de comida disponível na ilha em que eles viviam. Tá? E a seleção natural, o que acontece? Por meio desse princípio de os mais aptos eles vão sobreviver, porque eles vão ter maior disponibilidade de comida. E os sobreviventes eles vão poder cruzar entre si e formar descendentes. E esses descendentes vão ser a nova geração de indivíduos. E, consequentemente, esses descendentes tendem a ser ainda mais aptos que os pais deles. Tá? Por quê? Porque eles vão herdar características de ambos os pais, que já eram adaptados. Aí, aqui nessa imagem, a gente pode ter uma ideia melhor do que acontece nesse cruzamento. Olha só, a gente tem aqui a geração 1, tá? Que a cor representa cada característica que tornam eles mais aptos, tá? Num determinado ambiente. E quando há o cruzamento, o que acontece? Os filhos, a geração 2, eles vão herdar um pouco dessas características dos pais. A mesma coisa vai acontecer com a geração 3. Ela vai herdar um pouco das características dos pais e dos avós, o que vai tornar ela mais apta. Outro conceito importante são os cromossomos. Os cromossomos eles vão definir as características de todos os seres vivos, tanto vegetais como animais. Cada cromossomo ele é formado por vários genes e cada gene vai armazenar uma determinada característica de um ser vivo. Tá? Então aqui o gene é a unidade básica de informação, tá, do cromossomo. O gene é como se fosse o nosso bit da computação. Então o cromossomo ele é formado por vários genes e esses genes eles estão em uma determinada sequência. Outro conceito importante aqui também diz respeito ao genótipo e fenótipo. Tá? O genótipo é um conjunto particular de genes
que vão definir uma determinada característica, como, por exemplo, a cor de uma flor, né? Mas o fenótipo já é a característica, né, sendo manifestada, né, a característica de alto nível sendo manifestada no indivíduo, tá? Que é proporcionada pelo genótipo. Só que uma coisa importante que a gente tem que entender é que não necessariamente um determinado gene vai influenciar diretamente o fenótipo daquele indivíduo, tá? Por exemplo, aqui analisando a cor dessa flor, a gente tem dois genes, tá? Que a gente está chamando aqui de Pzão e Pzinho. E o que acontece? No caso da flor roxa, mesmo ela tendo o gene Pzinho, mas o gene Pzão é o dominante. Então o que vai acontecer? O fenótipo, o único fenótipo que vai se manifestar aqui é referente ao gene Pzão. Tá? O gene Pzinho, ele fica lá sem se manifestar. Ele só vai se manifestar quando ele aparecer em conjunto com outro gene Pzinho. Tá? Aí sim vai dar origem a uma flor de cor branca. Tá? Também é importante a gente entender o que é o crossover. Tá? Um descendente ele é formado a partir da combinação das partes dos cromossomos dos seus progenitores. Cada progenitor vai oferecer um cromossomo, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer a separação desses cromossomos em partes. Tá? Então a gente tem o cromossomo branquinho e o cromossomo escuro aqui, o preto. E o que vai acontecer? Esses cromossomos vão ser divididos e em seguida eles vão ser combinados. Tá? E essa combinação é responsável pela hereditariedade das características, né, que fazem com que a gente herde as características dos nossos progenitores. Sobre a mutação, ao formar um descendente, o que acontece? Né? Vai acontecer uma alteração ou um erro na replicação desses genes. E essa alteração ou erro ela vai modificar alguma característica desse descendente. Na genética, isso é chamado de mutação. Tá? Então, a mutação ela é responsável por uma maior diversidade das características, tá? E dos genes. Então, aqui a gente tem um exemplo da mutação. Esses genes aqui coloridos, tá? Passaram por mutação. E o que é aptidão? Tá? Aptidão é a habilidade de um indivíduo para realizar alguma tarefa. Tá? E o que acontece? De acordo com a seleção natural, aqueles que têm uma maior aptidão têm maior chance de sobrevivência, né? Porque eles estão mais aptos a viver naquele ambiente. Consequentemente, o que vai acontecer? Quem tem maior aptidão tem maior chance de sobrevivência e vai ter maior chance de gerar descendentes. É o que aconteceu lá no caso dos tentilhões, né? Estudados pelo Charles Darwin. Tá? Os que tinham o bico mais adaptado para aquele ambiente, né, sobreviviam e geravam mais descendentes. Consequentemente, os descendentes, né, por meio da herança, já vinham com essas características. Vamos estudar alguns conceitos agora para a gente entender melhor o que são os algoritmos genéticos. Antes da gente estudar os algoritmos genéticos, vamos relembrar aqui o que são os métodos de busca. Tá? O método de busca ele é utilizado na IA para resolver problemas. Né? Para encontrar a solução, um agente, né, deve realizar uma busca. Aqui no caso a gente está falando de um agente inteligente. Para realizar uma busca é necessário, né, adotar uma representação para os estados do problema. A gente tem visto isso, né? Cada problema vai ter uma representação diferente. Especificar qual que é o estado objetivo. O objetivo é o que a gente deseja para resolver, é o estado que a gente deseja atingir para resolver aquele problema. Né? E é necessário também definir a geração de estados sucessores, né? Que são os estados vizinhos que a gente estava chamando nas aulas anteriores. Uma busca explora sistematicamente os possíveis estados do problema, procurando pelo estado objetivo. Né? Então, a gente tem um conjunto de estados e o que a gente deseja a partir verificar esses estados, né, cada um desses estados, até encontrar um estado objetivo.
tá? O estado que leve, ou então o estado mais próximo do nosso objetivo. Já os algoritmos genéticos, eles são algoritmos de busca, tá? Que são baseados, como eu falei para vocês, na estratégia da seleção natural. Cada estado do problema ele é visto aqui como um indivíduo, tá? E esses estados, ou seja, os indivíduos, eles vão gerar descendentes. Descendentes aqui no caso são novos estados, a partir das operações de crossover e mutação. E os estados próximos da solução, né, mais próximos do estado objetivo, são os estados mais aptos, ou seja, os indivíduos mais aptos. Eles tendem a propagar suas características para mais descendentes, né? Porque quem é mais rápido, seguindo a teoria da evolução, quem é mais rápido tem maior chance de sobreviver e maior chance de gerar descendente. Então, nos nossos algoritmos genéticos, eles têm que ter essa característica. Estados distantes da solução tendem a ser descartados pela seleção natural. Ou seja, né, o estado aqui é um indivíduo. Ou seja, o indivíduo que é menos apto tem menos chance de sobreviver. Tá? Traduzindo aqui, né? Olha só, aqui a gente tem um fluxograma do passo a passo do que a gente tem que fazer ao utilizar um algoritmo genético. Então, olha só, a gente tem aqui o início do nosso programa, né? E o primeiro passo é inicialização da população. É claro que essa inicialização a gente vai gerar os indivíduos, né, os estados iniciais, e a gente já tem que ter uma codificação aqui, né, que eu vou falar mais para frente. A partir dessa inicialização da população, o que a gente vai fazer? Calcular a aptidão de cada indivíduo da população. Essa aptidão em inglês é chamada de fitness, tá? Em seguida, o que a gente verifica? Dentre esses indivíduos, a gente verifica a aptidão de cada um deles e verifica se algum desses indivíduos é uma solução satisfatória para o nosso problema. Se for uma solução satisfatória, beleza, nosso problema está resolvido, né? Já vai para o estado final. Caso contrário, o que vai acontecer? Aí a gente vai ter que fazer uma seleção e selecionar os indivíduos mais aptos. Quem vão ser esses indivíduos, né? Vão ser os progenitores. A partir dessa seleção, a gente vai pegar esses progenitores e realizar o cruzamento entre eles, tá? E a partir do cruzamento, a gente, em seguida, realiza aqui uma operação que vai gerar algum tipo de mutação nos genes desses indivíduos, tá? Em seguida, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma substituição dos novos indivíduos, tá? Aí vai depender de como que isso vai ser implementado. Se vai substituir toda a população ou se vai substituir parte. Mas em seguida, o que vai acontecer? Com essa nova geração, aí a gente executa novamente o algoritmo e repete tudo isso novamente, tá? O que é necessário para a gente utilizar um algoritmo genético? Primeiro, é necessário definir uma codificação, ou seja, uma representação cromossômica dos estados do problema, né? Aqui, cada estado vai ser um indivíduo. E a gente já tem que pensar aqui, representar um estado de modo que a gente possa aplicar a operação de crossover. A gente vai precisar também definir uma função, né? Função de aptidão, que vai dizer para a gente quão próximo o indivíduo está da nossa solução, do nosso estado objetivo, né? Lembrando que os indivíduos mais próximos da solução, eles devem ser os mais aptos, ou seja, eles devem ter maior valor de aptidão. A gente também vai precisar definir uma estratégia de seleção de pares. Quem são esses pares? São os pais, os progenitores, né? Que vão gerar mais descendentes. A gente vai precisar também definir a estratégia de crossover, né? Por exemplo, quantas partes o nosso cromossomo vai ser dividido? E como que a gente vai combinar essas partes? Tá? Existem várias estratégias que precisam ser definidas. Outro ponto que a gente tem que definir é uma probabilidade de mutação, né? A gente não quer que aconteça mutações demais, senão elas vão corromper, né, as nossas soluções.
A gente também vai precisar definir uma estratégia de substituição da população, porque, né, esses novos indivíduos eles vão substituir a população de forma integral, todos os indivíduos, ou a gente vai selecionar só alguns ou só uma parte da população. E, por fim, a gente precisa definir também uma condição de parada, né? Quando que um determinado estado, vai ser considerado satisfatório, ou seja, quando que ele vai ser considerado uma solução do nosso problema. Tá? Vamos ver agora um exemplo de como usar os algoritmos genéticos, tá? Para solucionar um problema. Mas é claro que assim, aqui nessa aula eu quero só passar para vocês uma ideia geral, tá? De como a gente pode utilizar os algoritmos genéticos, porque a gente tem várias estratégias que a gente pode utilizar, vários algoritmos que a gente pode adaptar aqui. E a gente poderia ter uma disciplina inteira só sobre os algoritmos genéticos. Mas aqui eu vou mostrar para vocês um único exemplo, tá? Bem simples da gente entender, com algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então vamos lá. Nesse problema, a gente vai resolver o problema clássico das 8 rainhas, que a gente já tem estudado aí, né? Lembrando que qual que é o objetivo desse problema? É a gente colocar, né, num tabuleiro de xadrez 8×8, a gente tem que colocar 8 rainhas aqui nesse tabuleiro. Mas a gente tem que colocar essas 8 rainhas de forma que não exista nenhuma rainha atacando outra. Lembrando que a rainha se movimenta, né, no tabuleiro de xadrez, na vertical, na horizontal e nas diagonais, né? Daí a dificuldade desse problema. Aqui o que acontece? A gente tem essa rainha aqui, ela não está atacando ninguém, nem essa aqui, nem essa. Mas essa rainha aqui está atacando essa outra de cá. Então, esse posicionamento não é uma solução do nosso problema, por conta desse ataque. Né? Aqui, a dúvida é como que a gente codifica esse problema para utilizar com um algoritmo genético. Lembrando que aqui, cada estado, né, representa a posição das rainhas no tabuleiro, as posições das rainhas no tabuleiro de xadrez. Então, cada indivíduo aqui são essas posições das rainhas. Então, uma forma da gente representar é o seguinte: a gente tem 8 rainhas, né? A gente sabe que tem que existir uma rainha por coluna. A gente tem 8 colunas. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega um vetor de 8 posições, onde cada posição vai representar uma coluna do nosso tabuleiro. Tá? Essa que é a ideia. Cada posição do vetor representa uma coluna. Cada valor da posição, né, do vetor vai representar qual a linha que a rainha se encontra. Né? Então a gente tem as linhas de 0 até 7. Então, por exemplo, na primeira coluna, a nossa rainha está na posição 7. Na segunda coluna, a nossa rainha está na posição 2. Tá? Na terceira coluna, a nossa rainha está na posição 6. Tá? Essa que é a ideia. Então, assim que a gente vai representar esse problema. Mas a gente também pode utilizar uma codificação binária. A única diferença é, ao invés de armazenar o número em decimal, a gente armazenaria eles utilizando a codificação binária. Tá? Porque aí ficaria mais fácil de fazer o crossover. Então, a gente poderia selecionar uma dessas codificações, né, para resolver esse problema. Outro ponto importante é a nossa função fitness, né? Porque a função fitness ela vai dizer para a gente quem são os indivíduos mais aptos, né? Porque aqueles que têm o maior valor da função fitness vão ser os melhores indivíduos. Como exemplo, a gente poderia simplesmente pegar o número de pares de rainhas que não estão sob ataque, né? Porque aí a gente ia querer aumentar o número de rainhas que não estão sob ataque. Né? E o número máximo que a gente ia poder chegar ia ser 4, né? Porque são 4 pares de rainhas. Então esse seria o nosso objetivo. Mas aqui a solução, a função fitness, a gente vai escolher uma função um pouco mais complicada. Tá? A nossa função fitness aqui vai ser o seguinte: a gente vai fazer
o somatório de todas essas posições, tá, das nossas rainhas e vai subtrair do número de pares de rainhas que estão sob ataque. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente tem um par de rainhas sob ataque. Então, a gente vai subtrair menos 1 desse somatório. Então, nesse caso aqui, olha só, o somatório quanto que dá? Dá 7 mais 2, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 3, 18, 19, 23, 28. Tá? E 28 é o valor máximo que a gente pode chegar. Tá? Então, 28 é o nosso objetivo, né? A gente deseja atingir 28. Nesse caso aqui, como a gente tem um par de rainhas sob ataque, o valor da nossa função fitness é 27 desse indivíduo, né? Desse estado. E como vai ser feita aqui a seleção dos pares? A gente pode escolher diversas estratégias, né? Para quem resolver se aprofundar mais nesses algoritmos, vai ver que tem diversas estratégias. Aqui eu vou mostrar só as mais utilizadas, que são a estratégia da roleta e a estratégia do torneio. A estratégia da roleta é o seguinte: você vai pegar a probabilidade de cada indivíduo ser selecionado e você vai fazer isso ser proporcional ao valor da aptidão, da fitness, né? Da função fitness de cada indivíduo. Tá? Então a probabilidade do indivíduo ser selecionado vai ser proporcional ao valor da função fitness. No torneio, né, o que rola é o seguinte: os indivíduos eles vão ser selecionados aleatoriamente, tá? E aquele indivíduo com melhor aptidão ele vai ser selecionado como pai. E o crossover, né? O crossover é a troca do material genético entre dois pais, né, com o objetivo de gerar um filho mais adaptado. Então, olha só, a gente tem, vou mostrar para vocês duas estratégias aqui. A primeira delas é chamada ponto de corte, tá? Por quê? É isso mesmo, a gente vai definir um local e vai cortar o cromossomo nesse ponto, tá? E em seguida a gente troca, né, os cromossomos, os genes aqui, misturando eles. Então aqui, olha só, em azulzinho, a gente vai misturar esses dois e vai gerar esse descendente. Tá? Outra estratégia é já fazer uma análise aqui, né, uma mistura uniforme, ou seja, eu vou pegar cada gene aqui e comparar eles. Tá? Definir assim, aleatoriamente eu vou definir quais os genes aqui que eu vou trocar. Um a um. Aí a forma mais fácil de implementar isso seria você pegar e gerar um vetor com 0 ou 1, com o mesmo tamanho, né? No caso aqui 8, e se o valor aleatório aqui deu 1, então pega do pai 2. Se deu 0, pega do pai 1. Tá? Então essa é uma forma uniforme, né? Gene a gene. Tá? E sobre a mutação. A mutação ela vai alterar o material genético de cada indivíduo. Né? E a gente também tem diversas estratégias. A gente poderia fazer um bit flip, onde nesse caso a gente só poderia utilizar se a gente tivesse escolhido a codificação binária. E o que vai acontecer no bit flip? A gente vai escolher aleatoriamente uma posição e modificar esse bit e trocar ele, né? Se era 1, vira 0. Se era 0, vira 1. Tá? Ou aqui a gente pode fazer uma permutação. Tá? Ou seja, a gente vai escolher aleatoriamente alguns genes e trocar eles. Tá? No caso aqui, olha só, ele escolheu esse gene com valor 2 e esse aqui com valor 4. Então troca os dois, faz uma permuta aqui. Então esses são exemplos das estratégias de mutação. Como pode ser feita a seleção dos sobreviventes? Tá? A gente pode nessa seleção a gente vai escolher os indivíduos mais bem adaptados entre a população atual e a nova população, né? A população que foi modificada após a mutação. Então, exemplos de estratégias. A gente pode trocar toda a população, ou seja, essa nova geração de descendentes pode substituir toda a população. Tá? Ou a gente pode utilizar uma estratégia elitista,
com substituição total da população. Por que elitista? Porque a gente vai preservar só os melhores indivíduos e o resto a gente vai trocar todos. Tá? Essa que é a ideia. Ou a gente também pode utilizar o steady state, onde a gente vai substituir só uma parte da população e substituir aqueles indivíduos menos adaptados. Vamos ver agora alguns parâmetros que são comuns na hora de utilizar um algoritmo genético. O primeiro deles é o tamanho da população, tá? Que são o número de soluções candidatas, né, para ser nossa solução, o número de indivíduos. Outro ponto importante é a taxa de cruzamento. O que é isso? É porque depois que a gente seleciona os pais, a gente pode ainda optar se a gente vai mesmo realizar a operação de crossover ou não. Porque a gente pode simplesmente não fazer a operação de crossover e os pais tomam o lugar dos filhos, tá? Eles se tornam os filhos. Não tem nenhum cruzamento. E como que a gente pode fazer isso? A gente define aqui uma taxa de cruzamento, uma probabilidade mínima, e joga um valor aleatório. Se esse valor aleatório for menor que essa taxa, aí tudo bem, ocorre o cruzamento entre os pais. Caso contrário, os pais se tornam filhos. Tá? O ideal é que no início a gente quer que essa taxa de cruzamento aí, que esse cruzamento aconteça muitas vezes. Tá? No início quando a gente estiver iniciando a execução do nosso algoritmo. E também a gente pode definir uma taxa de mutação, tá? Pensando a mesma coisa aqui que a taxa de cruzamento. O que vai acontecer? A gente define um valor, tá? Joga um número aleatório. Se esse número aleatório der menor que essa taxa de mutação, aí sim vai acontecer uma mutação naquele indivíduo. Se não, caso contrário, né, não vai ocorrer nenhuma mutação. E outro ponto importante também é o número de gerações, né? O número de iterações que a gente quer que o nosso algoritmo execute. Então, olha só. Diante dessas estratégias, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Tá? E nesse exemplo do nosso problema das 8 rainhas, as estratégias utilizadas foram, né? No caso da seleção dos pais, utilizou-se o esquema da roleta. No caso do cruzamento, a operação de crossover, escolheu-se, né, um ponto de corte, né? Define um ponto e corta o cromossomo nesse ponto. E a mutação vai ser permuta, né? Escolhe 2 genes e troca eles. Então vamos entender aqui. Olha só, a gente tem essa população inicial, né, com esses indivíduos. Né? Cada posição aqui, cada número é a posição da nossa rainha no tabuleiro. O que a gente vai fazer? Né? Chama a nossa função fitness para cada indivíduo. Então a nossa função fitness vai retornar esses valores, 24, 23, 20 e 11. Tá? E o que vai acontecer? A partir desses valores, a gente vai calcular a porcentagem. Como assim a porcentagem? A gente vai pegar 24 e dividir pelo somatório de todos esses valores. Aí a gente vai ter a porcentagem do 24, né, diante de todos os valores. Então pega o 24 e divide por 24 mais 23 mais 20 mais 11. Aí você vai chegar em 31%. Tá? E faz a mesma coisa para cada um desses indivíduos. Então esse 23 a gente vai chegar em 29%. Esse com fitness igual a 20, a gente chega em 26%. E esse aqui com 14%. E o que a gente vai fazer? Né? Por que chama seleção dos pais chama roleta? Porque a gente vai pegar, né, diante dessa porcentagem, a gente vai criar uma roleta e definir essas porcentagens, né? E cada indivíduo ele tem aqui uma região que equivale a essa porcentagem. Então, no caso aqui, olha só, em verdinho, é esse aqui, né, de 14%. Então, essa região aqui equivale a esse indivíduo. Esse aqui, de 14 até 40, é o nosso indivíduo que tem 26%. Tá? Esse aqui de 29% e o azul aqui, esse com 31%. E o que a gente vai fazer? Como que a gente vai selecionar os pais usando essa estratégia? A gente vai pegar e randomizar um número aleatório entre 0 e 1. Tá? 0 e 1. No caso aqui a nossa roleta está de 0 a 100. Né?
Mas tudo bem. Aí o valor aqui de 0, entre 0 e 1, a gente multiplica por 100. Então a gente, quando gerar um número aleatório, ele vai cair numa dessas regiões. Aí o que a gente faz? Escolhe, né? A gente vai verificar qual região equivale a qual indivíduo. Tá? Então se cair na região azul, significa que esse indivíduo foi selecionado para ser o pai. Se jogou um número aleatório, deu um número entre... multiplicou por 100, né? Deu um número entre 1 e 14. Então, esse indivíduo foi selecionado. Tá? No caso aqui, o que aconteceu foi o seguinte. Jogou um número aleatório e esse número deu um valor entre... deu um valor entre 40 e 69. Então, o primeiro indivíduo selecionado foi esse aqui, tá? Esse segundo indivíduo, que tem 29% de probabilidade. Então, ele foi o primeiro indivíduo. Aí, jogou outro número aleatório. O que aconteceu? Esse número aleatório deu um valor entre 69 e 100. Ou seja, esse indivíduo foi selecionado como o segundo indivíduo, né, para ser um progenitor. Jogou novamente um número aleatório. O que aconteceu? Esse número deu aqui, ó, entre 40 e 69. Aí o terceiro elemento foi esse aqui novamente, repetiu, né? Mas não tem problema. E jogou outro número aleatório e o que aconteceu? Caiu aqui, né, entre 14 e 40. Então esse indivíduo foi selecionado. Repetiu, né? Os dois indivíduos. Desculpa, repetiu não, né? Esse aqui só que repetiu, né? E esse aqui não foi selecionado para ser um dos pais. E agora o que a gente faz? A partir da seleção, a gente vai pegar, definir um ponto de corte, no caso aqui, ó, definir um ponto aleatório, definiu-se aqui esse ponto, e esses dois indivíduos definiu-se aqui. E agora o que faz? Cruza, né, os genes, né? E essa metade aqui continua e essa metade aqui troca, tá? Faz a mesma coisa com os indivíduos de baixo aqui também, tá? Define o ponto de corte e troca os genes. Beleza, essa foi a operação de crossover. Qual que é o próximo passo? Mutação. E a mutação aqui, o que vai ser escolhido? A permuta, né? Então, olha só, analisando aqui, a gente tinha, né, esse valor 3, 2, 7, 4, 8, 5, 5, 2. O que aconteceu aqui, né? Esse valor aqui, ele foi permutado, né? Trocou-se aqui esse valor. A mesma coisa nesse indivíduo aqui, né? Jogou um valor aleatório lá para definir a probabilidade de mutação e esse gene aqui passou por mutação, tá? Mesma coisa nesse indivíduo. Agora, vamos entender aqui o seguinte, né? O que acontece quando a gente faz a operação de crossover usando essa representação, né? Essa codificação. Então, o que vai acontecer é o seguinte, os próprios descendentes eles são criados por cruzamento das cadeias, dos pais no ponto do crossover. Então, olha só, quando a gente tem essa representação, eu tenho como se eu tivesse dois pais, né? Eu tenho metade de um tabuleiro aqui, que representa essas 3 posições, e a outra metade do tabuleiro, né, com as outras 5 posições. Não é metade, mas tudo bem. E aqui a mesma coisa, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa metade do tabuleiro e cruzando ela com essa. E é isso que aconteceu aqui. Eu peguei uma parte do tabuleiro, né, e misturei os dois. Misturei a parte do tabuleiro com a parte do outro, né, dos indivíduos, dos descendentes. Tá? Nesse caso aqui, uma estratégia também se poderia colocar aqui como ponto de corte sempre no meio, né? Também talvez seria uma boa. Agora vamos fazer uma análise aqui dessa estratégia. O que acontece? Os algoritmos genéticos, eles combinam uma exploração aleatória, né, que é feita por meio da mutação, e a troca de informações entre os indivíduos, que é feita por meio da crossover, né? Então, o crossover, a gente costuma dizer que ele realiza a exploration, tá? E o operador de mutação realiza exploitation, tá?
que é uma coisa mais intensa. Então, a exploração ela ocorre geralmente no início do algoritmo. A gente deseja que a operação de crossover ela seja mais intensa no início, né? Que é a capacidade que o algoritmo tem de explorar o espaço de busca. Já o exploitation ocorre do meio para o final do algoritmo, que é quando a gente vai aumentar a probabilidade de ocorrência da mutação. Tá? Então, é a capacidade que o algoritmo tem de fazer um ajuste mais fino, que a gente chama de fine tuning. E a gente finaliza por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a entender o funcionamento do algoritmo genético. Aqui tem alguns links que podem ajudar vocês. Né? Aqui é a referência do nosso livro base, né? Seção 4.1.4, Algoritmos Genéticos. Mas tem algumas aulas que eu coloquei aqui, os links que podem ajudar. E muito obrigado, então, e até a próxima aula.